podes ser feliz. Aí verás um amor que é diferente. Lança-te e ser valente, o melhor encontrarás. Já cansado de viver a mentira, necessitas ser tu próprio, lança-te tal como és. Alguém que te conhece e assim te ama. Aí verás que é possível a alegria, que a razão é uma utopia e que podes ser feliz. Aí verás um amor que é diferente. Lança-te e ser valente, o melhor encontrarás. Então iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos no domingo 3º do Advento. Faltam 14, 13 dias para o Natal. Até parece impossível. Nunca chegou tão depressa com esta pandemia. E neste 3º domingo do Advento é também conhecido como o Domingo da Alegria. Por isso é que hoje também só se utiliza esta cor, o cor rosa, apenas 2 vezes ao ano. É no 3º domingo do Advento e é também num domingo de Quaresma. E quer neste, porque o Natal está perto, quer no de rosa, porque a libertação da Páscoa está iminente, daí a razão em que se abre a cor e em vez de ser num cinzento ou num roxo, digo, carregado, é num cor-de-rosa, com tudo o que isso implica de maior esperança. Vamos, por isso, nós aqui em Travassou e também todos aqueles que estão conosco, uma vez que estamos, como é habitual, transmitir a nossa celebração em direto, vamos todos criar condições, juntamente com estes grupos dos mais velhos da nossa catequese, para que possamos celebrar dignamente esta Eucaristia. E para que tal aconteça, nem que seja por breves instantes, pouquinhos, vamos pensar um pouquinho no mal que fizemos, no bem que deixámos por fazer, nas asneiras que dissemos. Eu não estou a falar daquelas asneiras palavras, estou a falar do nosso comportamento pouco correto, e peçamos perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, se a tua voz não ouvi e por caminhos do mal me perdi, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Senhor, se não me amei no irmão e chamei ele no meu coração, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Senhor, se não cumpri meu dever e se o bem eu deixei de fazer, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor.
Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Leitura da profecia de Sofonias. Clama jubilosamente, filha de Sião, solta brados de alegria Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença que te condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti, e já não temerás nenhum mal. Naquele dia dir-se-á a Jerusalém: não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, como poderoso Salvador. Por causa de ti, Ele enche-se de júbilo. Renova-te com o seu amor, exulta a tua alegria por tua causa, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. 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 Deus é o meu Salvador, tenho confiança e nada temo. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Ele é a minha salvação. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Tirareis a água com alegria das fontes da salvação. Agradecei ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é santo. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Anunciai-as em toda a terra. Entoai cânticos de alegria, exultai, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentar ao vosso pedido diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Ele respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? João respondeu-lhes: não exijais nada além do que vos foi prescrito. Perguntavam-lhe também os soldados: e nós, que devemos fazer? Ele respondeu-lhes: não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente. Contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. E estamos naquela fase em que acendemos as 3 velas, neste caso, 2 que são que são roxas, representando os domingos, e há aqui esta que também foi acesa hoje, que é a cor de rosa,
que tem a ver um pouquinho com deste dia da alegria que celebramos hoje, que é precisamente o terceiro domingo do Advento, que nos prepara precisamente para a chegada de alguém que já chegou há 2000 e tal anos, mas que quer chegar desde que nós queiramos recebê-lo, desde que nós queiramos ser a manjedoura, desde que nós queiramos ser a gruta onde ele quer nascer. E neste domingo da alegria, às vezes a gente confunde alegria com gargalhadas e às vezes não tem nada uma coisa a ver com outra. Nós conhecemos, por exemplo, os palhaços. Os palhaços, às vezes, sabe Deus, quando estão a rir-se para os outros se rirem, quantas vezes, se calhar, não têm vontade de chorarem. E às vezes também acontece connosco. Quantas pessoas, às vezes, a gente vê, andas sempre bem disposto, andas sempre a sorriso e tal, e sabe Deus aquilo que vai por dentro. Portanto, a alegria não tem necessariamente que ver com as gargalhadas ou com o nosso sorriso, porque às vezes o sorriso e a gargalhada mais não são do que esconder a tristeza que vai em nós. Mas aqui quando se fala em alegria é outra coisa. E aliás, vão de reparar que praticamente todas as leituras nos falaram disso. A primeira leitura do Sofonias, que foi quem escreveu, clama jubilosamente, com júbilo, com alegria. Clama jubilosamente, filha de Sião, solta baratos de alegria Israel. E porquê? Porque o Senhor revogou a sentença que te condenava, porque o Senhor Rei de Israel está no meio de ti, e por aí fora. Foi aquilo que ouvimos há pouco na primeira leitura. Na segunda leitura, volta-se a insistir na alegria. Por isso é que estou com esta casula cor-de-rosa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Diz São Paulo na carta que ele escreveu aos filipenses, aos cristãos de Filipos, na Grécia. E, portanto, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. Quer a primeira, quer a segunda, é claro que quer uma, quer outra, nos falam da alegria sincera, da alegria genuína. Chegamos ao Evangelho e aparece-nos aqui alguém que aqui não se fala da alegria, mas se calhar, sem ser se calhar, se nós fizermos aquilo que João Batista nos pede para fazer, então essa alegria brota no nosso íntimo e é muito mais forte do que todas as outras. Que devemos fazer? Perguntavam as multidões. E ele respondia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Depois os publicanos. Os publicanos eram pessoas que trabalhavam, era uma espécie de funcionários públicos daquela altura. Por isso é que eram públicos, publicanos, eram pessoas que trabalhavam para os romanos, ninguém gostava deles. Até porque eles metiam ao bolso, já não é só de agora, sempre foi assim, mais do que o que deviam. E depois ele dizia então a esses, os publicanos, não exijais nada além do que vos foi prescrito. Porquê? Porque dizia, estas pessoas tinham uma maneira de trabalhar que era assim, os publicanos, que era o caso de Zaqueu, que a gente já ouviu falar, o Estado lá da altura dizia para os publicanos, meu amigo, X é para o Estado, o resto tens de tirar o teu lucro, o resto é o teu vencimento, tu é que fazes as tuas contas, mas para o Estado tem que ser isto. E o que é que eles faziam? Faziam aquilo, mas muito mais do que aquilo. Por isso é que o Zaqueu fazia mais do que devia. E, portanto, além de cobrar aquilo que era obrigado a cobrar, porque o Estado lhe obrigava a cobrar e que ia para Roma, para o Imperador, ele também colocava mais do que aquilo que devia. E, portanto, e nós perguntavam os publicanos, o que é que devemos fazer? E então ele respondia, João Batista, que não podiam exigir mais nada do que aquilo que tinha sido legalizado, do que aquilo que tinha sido prescrito. E até os soldados e nós, não pratiqueis de violência. E eu diria até, não penseis que pelo facto de terdes uma arma que podeis de facto fazer tudo aquilo que vos apetece. A gente hoje, infelizmente, sabe que até às vezes até ao contrário. Passou-se de 8 para 80. E, de facto, antes era, de facto, um autoritarismo e agora, de facto, muitas vezes aquilo que nós damos conta é que as forças da autoridade acabam, muitas vezes, por ser o elo mais fraco. Porque, muitas vezes,
não podem e não devem, como é óbvio, mas muita gente às vezes abusa dessa situação e fazem com que eles, às vezes, até pareça que são eles os culpados, quando é o contrário. E é no meio desta história toda que aparece aqui, e eu queria chamar a atenção para isto, é no meio desta história toda: não pratiqueis a violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso ordenado. E como o povo estava na expectativa, e perguntavam até se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse: agora tomem atenção, eu batizo-vos com água, mas está para chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Tem na mão a pá de poeirar, a pá de limpar, a soieira, recolherá o trigo no seu celeiro e a palha queimá-la-á. Eu não sou digno, dizia João Batista, de desapertar as sandálias dos seus pés. Se calhar algum de vós é capaz de pensar que desatar as sandálias era uma questão de humildade, como que é dizer assim, e se calhar a maior parte de vós pensa isso, e se calhar se pensa isso, estão a pensar bem, mas não é só isso, e estão a pensar bem o que é, porque naquela altura, reparem, a maior parte das pessoas, para andar de sandálias já era um estatuto, não era qualquer pessoa que andava de sandálias, os escravos andavam descalços. E, portanto, andar de sandálias já era um outro patamar. E, portanto, andar de sandálias, quando João Batista diz: eu não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias, se calhar o que é que a gente pensa? Bem, porque as sandálias estão com a sola no chão, depois é aquela porcaria toda, é o pó, a pessoa que vai desatar as sandálias fica com as mãos todas sujas e fica cheio de micróbios e não sei mais quantos. É aquilo que a gente hoje pensa. E também, vão lá ver, para João Batista dizer que vai desatar que não é, nem sequer é digno de desapertar as sandálias, portanto, que nem sequer é digno de meter as suas mãos no pó das sandálias de Jesus, o que é que a gente conclui? Realmente, aquilo que João Batista está a dizer é que está a ser muito humilde, porque realmente, e é verdade, mas ainda mais forte do que isso. Sabem que naquele tempo havia uma lei entre os judeus que era a lei do levirato. A lei do levirato. Podemos ver isto no livro do Deuteronômio, que é um dos 5 mais importantes para os judeus. Faz parte da Bíblia. E na lei do levirato, o que é que acontecia na lei do levirato? Imaginem que um homem, quando tinha mais que um irmão e casava com uma pessoa, quando ele morresse, se ele não tivesse deixado filhos, os filhos eram atribuídos ao irmão. E outra coisa é que quando morria, o outro, para tomar posse da mulher do irmão, o que é que ele fazia? Desapertava a sandália do pé, a sandália do pé do irmão que tinha morrido, ia para o pé daquele irmão que o iria substituir. Isto tinha valor de lei, como quer dizer, aquela família que tinha, por hipótese, 3 irmãos, por hipótese, um casava com uma senhora, o outro, se morresse, entretanto, tinha que casar o outro irmão, e se morresse, tinha que casar o terceiro. E então, o processo era com a transição da sandália. Por aquilo, a gente já pode ver o que é isto. Além da humildade de João Batista, quando ele diz aquilo que diz, e quando ele, ao fim e ao cabo, diz que nem sequer é digno de desatar a correia das sandálias, o que é que ele faz? É, no fundo, dizer assim: eu não sou eu que vocês devem procurar-me, que vocês devem seguir. Não sou eu. É aquele a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, porque se eu fizer isso, estou a pôr no lugar dele. E eu não sou ele. Ele. E ele apontou. É ele que vós deveis seguir. Espero que me tenha feito entender, no meio desta confusão de sandálias,
Mas eu penso que a palavra de Deus assim acaba por ter uma outra amplitude e nós acabamos por perceber um pouquinho melhor aquilo que se implica. E aquilo que hoje o Senhor nos faz, nos interpela, e eu vou já terminar, é de facto, se o terceiro domingo do Advento, em que o Natal está cada vez mais próximo, devemos ter alegria não de rir às gargalhadas, mas de uma alegria interior. De uma alegria interior que brota daquele que partilha. E nós o que é que vamos fazer? Porque às vezes a gente no meio disto tudo, olha, vamos rezar para ter paciência e tal, para que... A gente às vezes inventa assim uns pecados assim um bocado deste jeito e esquecemos-nos de que há coisas bem mais simples que às vezes nós é que complicamos. E nós o que é que vamos fazer? E tal, olha, vocês têm mais que um casaco, então dai um. Nós às vezes apegamos, eu falo por mim, às coisas e depois até quando se trata de pôr a roupa ou de dar a roupa que ainda está em bom uso, temos sempre uma certa relutância, mas é que não está ainda, mas é que o problema é que, e eu estou a falar para mim, que tenho muito esse vício, de pensar, bem, ainda, esta roupa ainda está a servir e não sei mais quantos e por aí fora. E acho que a alegria que brota no nosso íntimo é uma alegria interior que faz com que uma pessoa seja capaz de partilhar mesmo aquilo que gosta, mesmo daquilo que gosta, mesmo daquilo que não está estragado, porque se está estragado também não serve para o outro. E é de facto ser capaz de se desprender por quem o faz e sobretudo com coisas que nos são muito caras no sentido de que nos são muito queridas, no fundo isto revela uma alegria interior enorme, porque ao fim e ao cabo a gente sente que está a ser útil. Ouçam, eu já tive essa experiência também, não aqui da roupa, porque eu da roupa sou, como já vos disse há pouco, mas numa questão até de partilha de dinheiro e numa partilha de outras coisas que não vem agora aqui ao caso. Só o facto de uma pessoa sentir a alegria e o respeito que a pessoa, que determinada pessoa nos passou a ter pelo facto de ter recebido aquilo que recebeu, ouçam, é uma alegria enorme sentirmos-nos orgulhosos pela alegria que brota em nós daquilo que fomos capazes de fazer. Eu penso que as leituras vão nesta linha, de sermos capazes de nos dar, porque eu digo isto e acho que vós concordais comigo, às vezes dá mais até do que dar as coisas, às vezes e tal, e não sei mais quantos, é chato, toma lá. Quer dizer, isto é pior do que darem. É pior do que darem. Porque é um fazer ao contrário daquilo que o dar implica. Agora, a pessoa ser capaz de se dar a si próprio por os outros, seja naquilo que diz, naquilo que faz, naquilo que lhe ensina a fazer, na forma como reage, penso que é por aqui assim que se constrói esta alegria que fala a palavra de Deus de hoje e que nos ajuda a preparar o Natal. Que o Senhor Jesus nos ajude a dar conta daquilo que somos convidados a dar aos outros, não só numa questão de dinheiro, ou de posses, ou de roupa, ou de quer que seja, mas de nós próprios, para que possamos todos criar assim um ambiente mais propício para que este Jesus nasça no nosso coração. Diz aqui o Marcelo que nos está a ver no Brasil. As leituras de hoje não nos pedem para que fiquemos alegres, mas nos questionam onde buscamos a nossa alegria, na simplicidade do Evangelho ou na futilidade do mundo. E depois, mais à frente, é interessante que a temática da alegria ocorre no Advento, o tempo de espera, e na Quaresma, que é um tempo de conversão, diz ele. Mas não no Natal ou na Páscoa. É na dificuldade e na espera
que descobrimos a força alegre da nossa fé. Temos consciência disso? Pergunta ele. E depois ele diz mais à frente também, ou neste caso mais atrás, onde é que nós buscamos a nossa alegria? Na simplicidade do Evangelho ou na futilidade do mundo? E é um pouquinho assim também deste jeito, partilhando também com aqueles que partilham connosco, que nós agora vamos continuar com a nossa celebração. Podemos ficar de pé e professemos assim também a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, fiéis à recomendação de São Paulo, de não nos inquietarmos com coisa alguma, mas nos erguermos para Deus, para erguermos para Deus as nossas mãos, peçamos confiadamente, dizendo a cada invocação: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Para que as nações ricas compreendam o que devem fazer, partilhar com os que têm menos, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Para que aqueles que detêm o poder compreendam que não devem utilizar a violência, verbal ou física, para atingir os seus fins, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Para que os anunciadores do Evangelho compreendam como devem fazer para anunciar a boa nova, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Para que os que vão festejar este Natal se disponham a uma verdadeira conversão e se abram àquela paz que só Cristo pode dar, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Para que todos nós aqui presentes, batizados no Espírito Santo e no fogo, sejamos trigo que Deus recolhe no seu celeiro, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Para que todos os jovens que lutam para atingir os seus objetivos não desanimem perante os obstáculos que os possam impedir de prosseguir com confiança, oremos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Também por aqueles que nós nesta celebração lembramos: o Manuel Mendes, a Mabília Lima e José Tavares Castro Laranjeira, também pelas irmãs reparadoras que passaram pelo patronato, também pela Elvira Esmerado, marido e irmã, e também por alguém que se sente agradecido e que quer dar graças a Deus por intercessão de Santa Luzia. Por estas intenções e pelas nossas, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim, tudo que é teu, sinto também.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para os mistérios do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida, de toda a Igreja espalhada por todo o mundo, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas. Lembrai-vos também de todos aqueles que há pouco fiz referência e que são lembrados nesta celebração, o Manuel Mendes, a Mabília Lima, o José Tavares Castro Laranjeira, também pela Elvira Esmerado, marido e irmã, e também por todas as irmãs, algumas das quais já faleceram, passaram pelo nosso patronato, outras por todas aquelas que também ainda fazem parte do número dos vivos.
Tende misericórdia de nós, também de alguém que quer dar graças a Deus por intercessão de Santa Luzia. E dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Junto ao mar eu ouvi o Senhor da voz que me chamou e me pediu que me ficasse meu irmão. Essa voz transformou a minha vida e só pensava, Senhor, em me pedir. Pai nosso, que Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Recolher para ti
desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentai-vos um bocadinho, por favor. Ouçam, tomem atenção, por favor, tenho aqui alguns avisos importantes. Como certamente já terão chegado a essa conclusão, hoje, ou este ano, não é de facto o ano para nós fazermos aquilo que costumamos fazer mais ou menos por esta altura, que é a festa de Santa Luzia. Atendendo ao contágio, atendendo à proximidade que nem sempre existe, atendendo a que a capelinha lá embaixo na aldeia é muito pequena, muito exígua, em que as pessoas estão todas... achamos que seria um risco enorme e por isso este ano não vamos celebrar a Eucaristia da festa de Santa Luzia. Por outro lado, e eu soube isto hoje, também não foi aqui na igreja, nem foi na catequese, mas houve de facto 2 surtos que fez com que alguns da catequese que estão em quarentena que não podem vir. E por isso estes bancos todos vazios, e por causa disso eu penso que é mais sábado, menos sábado, eu penso que, e espero que vós entendais, mesmo que eu sei que para alguns esta missa era a missa que lhe dava mais jeito, tenham paciência, mas vamos ficar sem celebrar missa ao sábado até ao recomeço das aulas em janeiro. A Eucaristia de sábado vai ficar temporariamente interrompida. Como vós sabeis, também não é estranho aquilo que se passa no nosso concelho de Águeda, onde estamos neste momento com um perigo extremamente elevado. E portanto, não vamos nós, a gente sabe que os cuidados que a gente todos tem aqui, e eu neste momento sou o único que estou a transgredir, mas estou a uma distância de segurança, sou eu por causa de me ouvirem bem, mas de facto neste momento o nosso concelho de Águeda está num perigo extremamente elevado. E portanto todo cuidado é pouco. E por isso vamos tirar esta celebração, mas em contrapartida vamos continuar com a missa ao domingo às 11h30. A missa ao domingo às 11h30, essa é para continuar esta de sábado até princípios de janeiro, quando depois começarem as crianças a ir para a escola, então retomaremos em janeiro, e vamos estar atentos também, vamos imaginar que acontece um milagre, deixar que eu falo assim, e que as coisas até se resolvem mais cedo. Vamos estando, neste momento, penso que é prudente que nós façamos uma interrupção, e acho que vós entendeis. Também quero dizer
que nesta semana haverá Eucaristia às 19h30 na terça-feira em Casal de Álvaro, que é o 7º dia de um senhor que amanhã vai ser o funeral. Na quarta-feira vai aqui acontecer a Eucaristia na igreja às 19h30 e 1 hora antes da missa de quarta-feira, 1 hora antes, eu estarei também aqui na igreja com a devida distância a atender em confissão quem desejar. Na quarta-feira, 1 hora antes, portanto das 6h30 até às 7h30, nessa quarta-feira que é a missa aqui em Travassou. Na quinta-feira, também por causa do 7º dia, eu tenho lá a Eucaristia na Piedade, na Capela da Piedade, às 19h30, e na sexta-feira tenho às 19h30 em Ois da Ribeira. E pronto, eu penso que era um bocadinho isto. Claro que depois no sábado não teremos, no domingo teremos as Eucaristias normais. Amanhã vamos ter também as missas normais. Eu não vou estar cá na missa das 11h30, porque também fui chamado por SMS para tomar uma vacina. Eu de facto tinha tomado a Johnson e portanto agora tenho que levar o reforço, porque está a chegar ao fim. E pronto, estamos neste tempo de picas e de vacinas e de pandemias. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.